Paz, Senhor, irmãos! Hoje vamos falar de um tema muito importante aqui, sobre amar a Deus acima de tudo. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que saber, a gente vai falar da passagem lá do jovem rico, que fala assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chama de bom? Ninguém há bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulteras, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honras teu pai e tua mãe. Ele respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E olhando Jesus para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. Mas ele contrariando com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao seu redor, disse: quão difícil entrarão o reino aqueles que têm riquezas. Então, até aqui, por enquanto. Então, o que acontece? Aquela passagem do jovem rico, né, como o nome dele mesmo diz, é que ele era um jovem que era rico. E ele era um jovem que era rico, que buscava a Deus. Isso é claro. E o interessante aqui, o jovem rico não amava a Deus, será? Pois é, ele amava. E como eu sei disso? Interpretando a palavra. Jesus, ele disse: o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, o que eu tenho que fazer para herdar os reinos dos céus e morar com Deus no céu? E Jesus fala assim: você conhece meus mandamentos? Ou seja, para você morar no céu, basicamente você tem que se esforçar para cumprir a palavra de Deus. Então, esse jovem já cria em Deus, já cria que Jesus era o Filho de Deus e por aí vai. Então, ele fala: lógico que sei Deus, e todos esses aí que você já citou, eu faço. Aquele jovem, ele obedecia a palavra de Deus. E aqui, Deus, ele cita vários, né? Ele não cita todos, mas ele cita vários: não adultera, não mata, não... e vai falando vários. E aquele jovem fala que tudo isso ele tem guardado. E o interessante aqui é que tem um versículo na Bíblia que ele fala que aquele que, Jesus fala, aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Então aquele jovem, ele amava a Deus, porque ele obedecia aos mandamentos de Deus. Ele não matava, ele não furtava, ele não fazia algumas coisas justamente porque ele amava a Deus. Então aquele jovem, ele amava a Deus? Amava. Só que aí que vem o ponto decisivo. E Jesus, ele olha para aquele jovem, aqui ó, vou até ler como está aqui. Ele, respondendo, o jovem, né, respondendo, disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou. Por que Jesus o amou a partir do momento que ele olhou para ele? Porque após aquele jovem responder que ele realmente, né, fazia aquelas coisas, Jesus, ele pega e olha bem para aquele jovem e vê que é verdade, que aquele jovem realmente seguia os seus mandamentos. E o interessante é que aquele jovem, isso prova que aquele jovem amava a Deus, porque como Jesus mesmo diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então esse jovem guardava os mandamentos porque ele amava a Deus, e tanto é que ele queria saber como ele iria encontrar a vida eterna, o que faltava para ele alcançar a vida eterna. E ele descobre. Por quê? Porque por mais que ele amasse a Deus, aí está o detalhe. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e tens um tesouro no céu, e vem me segue. Então Jesus, ele fala para ele pegar toda aquela riqueza que ele tinha, deixar de lado, dar para as pessoas que precisavam e seguir a Jesus, virar um dos discípulos de Jesus. Só que aquele jovem, ele não adere, porque ele tinha muitas coisas. E aí que traz, se você ler todos os 4 evangelhos que falam dessa passagem, você não vai ver um dos mandamentos, que é: ame ao Senhor acima de todas as coisas. Este mandamento não está lá. Você pode ver em Mateus, Lucas, todos que falam sobre esse jovem rico, e você não vai ver este mandamento. Jesus não cita esse mandamento. Então, você vê que aquele jovem amava a Deus, mas ele não amava acima de tudo. E aí que está o detalhe.
Jesus ele fala que para aquele jovem alcançar a vida eterna, ele precisava apenas disso. Ele precisava amar a Deus de todo o seu coração. Então, tanto é que isso se prova a verdade, que aquele jovem ele não quer abdicar da sua riqueza. Ou seja, ele amava, mas não o suficiente para largar tudo por Deus. Então, essa palavra de hoje traz para nós quantas coisas ou pessoas temos na frente de Deus. Será que Deus está mesmo em primeiro lugar em nossas vidas? Porque muitas vezes as pessoas têm outras coisas na sua vida como prioridade. Mas a nossa vida temos que ter sempre Deus como prioridade. Seu esposo, sua mulher não pode ser sua prioridade. Porque por mais que você perca tempo com seu esposo, você tem que fazer as coisas para Deus acima de tudo. Então se você escolher entre seu esposo ou sua esposa a Deus, você teria que escolher Deus. Se fosse escolher todo o dinheiro do mundo a Deus, você teria que escolher Deus. Se fosse escolher o trabalho a Deus, você teria que escolher Deus. É melhor servir a Deus do que você trabalhar. Deus, ele é maravilhoso. A gente ser cristão tem que haver sacrifício, mas Deus também tudo sustenta. Então, por exemplo, muitas coisas a gente coloca na frente de Deus. E quantas coisas nos atrapalham de aproximar. Talvez Deus ele tem um grande propósito na sua vida para que você liberte e salve milhares de almas. Mas você, às vezes, por uma coisa que está na frente da sua vida, acima de Deus, é o que te está te atrapalhando. Então, essa coisa ela pode estar te atrapalhando de viver um propósito incrível. Então, às vezes é porque você ama tanto sua família que você não tem coragem de largar, porque às vezes Deus quer que você vire um missionário. Para você virar um missionário, você tem que largar trabalho, você tem que largar família, você tem que largar tudo para você viver se aventurando por aí para fazer a vontade de Deus. E se esse for, por exemplo, um propósito que é para você, você tem que abdicar de várias coisas. E se você amar, por exemplo, sua família acima disso, se você amar a sua condição acima a de Deus, você não vai conseguir fazer. Então, justamente aí que está o ponto. Para a gente conseguir a salvação, para a gente conseguir o céu, para que a gente viva a verdadeira plenitude da vontade de Deus, a gente tem que estar disposto a largar tudo. E como a gente vai estar disposto a largar tudo? Colocando Deus em primeiro lugar. Porque se Deus ele estiver em primeiro lugar nas nossas vidas, se Deus realmente for a prioridade em nossa vida, se Deus realmente for aquilo que a gente mais ama, se Deus ele realmente for aquilo que a gente mais ama nas nossas vidas, Ele vai ser a nossa prioridade. E a gente pode ser qualquer coisa que a gente vai largar por Deus. Então se Deus mandar, olha, lembrando, puxando aqui a história, lembrei agora, confirmação. Lá atrás, no Velho Testamento também tem uma passagem assim, quando Abraão, ele espera anos e anos a promessa que era seu filho Isaac. E aí, quando ele tem seu filho Isaac, Deus fala que Abraão, dai-me o teu filho. E Abraão, ele olha e realmente ele fica muito triste, porque o filho dele, ele amava o filho dele, era uma coisa que ele tinha esperado há anos, já tinha anos e anos que ele estava esperando pelo filho. Só que Abraão, meu querido, não amava primeiro o filho dele, ele amava primeiro a Deus, o qual ele foi até o sacrifício e iria realmente sacrificar a Isaac, ao ponto que no ato dele sacrificar, Deus parou e falou, não precisa, eu já te provei e vi que você me ama acima de tudo. E você me ama acima da sua esposa, acima do seu filho, e que se eu pedisse qualquer coisa, se eu pedia o que você mais estava amando, né, naquele momento, e no caso era o filho, que ele tinha esperado anos. Só que Abraão ainda assim, ele amava mais a Deus do que seu próprio filho. Ele tinha esperado anos, que foi o filho que concebeu, enfim. Então, isso é uma prova que devemos amar a Deus acima de tudo, se queremos viver o verdadeiro propósito de Deus nas nossas vidas. Porque às vezes Deus ele vai pedir que a gente abandone de coisas para servir a Deus. E será que você vai abandonar? Ou será que você vai escolher a outra coisa? Justamente por isso a gente precisa dia a dia sempre lembrar que Deus sempre deve estar no primeiro lugar. Isso não é de uma vez, isso é com o tempo que a gente vai construindo. Cada vez mais você vai abdicando de coisas, sacrificando coisas, colocando Deus em prioridade. Até que um dia Ele vai estar sim na sua vida como primeiro lugar. E nada, e nem ninguém. Nem se
como a gente sabe que os cristãos eles vão ser perseguidos, já estão sendo em alguns lugares, né, em outros países, mas ainda no Brasil ainda não, né? Mas quando a pessoa fala, olha, negue a Deus, ou então eu mato sua família, você fala, não, pode matar minha família, porque minha família já tem lugar no céu, mas eu não nego a Cristo. Então, você falar isso, realmente, você tem que estar com o coração fixado em Deus e Deus em primeiro lugar. Aí você sim vai ser capaz de fazer qualquer coisa por Deus e viver o maior propósito da sua vida. É isso que vocês, tomara que eu tenha entendido com essa palavra, e Deus abençoe suas vidas. Amém. Com Deus.